que evolve. Essa é uma estrutura da análise de riscos, assim, em resumo. E a gestão de risco, falando do outro lado da moeda, estamos interessados num diferente conjunto de perguntas. O que pode ser feito? O que podemos fazer sobre riscos para evitar, para mitigar o risco, para detectar e notificar os riscos? Esses avisos precoces, todas as interesses. E quanto custaria? Então, em termos de recursos econômicos, isso resume a gestão de risco. Qualquer sistema, qualquer infraestrutura, sistema natural, sistema feito pelo conselho peruano, do ponto de vista de sociedades, fica na intersecção de alguns aspectos. Um é o ambiente natural, o primeiro, ao redor, o ambiente natural ao seu redor. O outro ambiente socioeconômico do sistema, e o terceiro as agências fiscalizadoras de regulamentação, e o sistema fica aqui nessa intersecção, nesse cruzamento aqui. Então, quando estamos utilizando risco e a gestão de riscos, está nesse contexto aqui, algo similar a isso, onde você está cobrindo dimensões múltiplas da questão. A decisão é tomada em relação a aspectos socioeconômicos, a fiscalização, reguladores ou ambientais. Esses aspectos. Quando os chamadores de decisões utilizam a análise de risco, a gestão de risco, está em níveis diferentes que eles tentam depender nas métricas. As perspectivas mais populares é o risco conformável, não com base em riscos. Embora tenhamos essa grande ciência na avaliação de riscos, todos os modelos, os chamadores de decisões expertos, inteligentes, não confiam plenamente nos resultados por causa das incertezas inerentes envolvidas e baseiam suas decisões apenas nos resultados do risco. Em vez de basear nos resultados de riscos, eles utilizam os resultados de riscos como um insumo para as suas decisões. Esse é o modo dominante, predominante de como o risco atualmente é visto, analisado, conduzido e utilizado pelas autoridades nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu estou aqui uma série de agências governamentais dos Estados Unidos que dependem em diferentes graus na avaliação de riscos. O Departamento de Segurança da Pátria, Infraestrutura de Proteção, Segurança, NASA, Segurança dos voos, missões espaciais, aviação civil, energia nuclear, alimentos e fármacos e produtos agrícolas, assim uma ampla gama de agências governamentais que utilizam informações relacionadas a riscos para tomar decisões. Todas são assim com risco informado, não com base no risco. Aqui temos os insumos, analisamos, temos modelos complexos e outros nem tanto, mas um dos aspectos que as pessoas precisam se lembrar que o insumo para tomar decisão não é apenas equações e modelos de simulações e detalhes dos resultados experimentais. Você quer mostrar as coisas de uma forma que seja mais facilmente digerida, absorvida pelas pessoas que não são especialistas em riscos. Então, você já deve ter visto algo assim, que você descreve risco de uma forma qualitativa, essa matriz de risco, você lista a possibilidade e as consequências, e você tem essas células, categorias, as vermelhas são altas consequências, alta probabilidade, as amarelas, baixa probabilidade, baixa consequência. Então, eu chamo das decisões lidam com as vermelhas, talvez se tiverem recursos com as amarelas, e não se preocupam com as verdes. As verdes são baixa probabilidades. Essa é a versão da instrumentos de riscos para tomar decisões. Outras coisas na escala numérica, probabilidade de consequência como produto, e dependendo de como você coloca isso, que tipo de informação você coloca à disposição das pessoas, afeta a forma que eles tomam a decisão. Por exemplo, um caso aqui onde um risco resulta em perder 10 reais, probabilidade de 0,1, perder 100 reais tem uma probabilidade de 0,01. O risco esperado nestes casos, quando você multiplica os números, é o mesmo número. Então, este risco, em termos numéricos, é igual a este. Quando você faz o produto das consequências e probabilidade, mas é claro, a segunda tem um maior risco para a pessoa que não pode abrir mão de 100 dólares. Então, podemos ver que, às vezes, as decisões são tomadas devido às consequências. Às vezes, as decisões são tomadas
levando em consideração as probabilidades. Não interessa o cálculo que se faz. Digamos, eu não posso perder esse 10, então eu paro por aí. Então, esse formato de informações que proporcionamos aos analistas de decisão, aos tomadores de decisões, tem que proporcionar o tipo de informação que eles necessitam para tomar uma decisão bem informada. Então, um dos métodos mais populares de representação de riscos é a curva de risco, onde você tem as consequências, as perdas e as frequências. Você tem linhas e as linhas de incertezas e ambiguidade, mas a linha preta aqui no meio, negra aqui no meio, você está falando da frequência sobre a qual as maiores e menores perdas podem acontecer. E a decisão, o tomador de decisão pode decidir se tem uma linha aqui, como limite de risco, ou aqui na probabilidade ou na frequência. Então, isso aqui é uma forma bastante popular de projetar e representar o risco. Outro, é claro, os três pontos aqui, três cenários, risco 1, risco 2, risco 3, e a linha que o tomador de decisão utiliza para ver se este risco é aceitável ou se eu retornarei a este slide mais tarde, se o tempo permitir. Eu tenho um comentário sobre como este tipo de coisa pode afetar a tomada de decisão, a abordagem dos tomadores de decisões para a seleção das alternativas. Além disso, vamos ver aqui. Temos também situações onde temos riscos em dimensões múltiplas, níveis de perda de vidas na dimensão, aqui perdas econômicas, níveis de riscos que são marcados pelos pontos nesse espaço tridimensional. E os critérios de aceitação vêm à superfície. Então, quando você tem múltiplas dimensões, você tem múltiplos, talvez, formas mais sofisticadas e complexas de comunicar as informações das tomadas de decisão. Modelos de risco também, imagine aqui à esquerda, do lado esquerdo, métodos e ferramentas que geram resultados do risco, com detalhes. Em detalhes, alguns dos detalhes significam que classificar cenários diferentes de acordo com a probabilidade para que o tomador de decisão possa ir para uma tabela e dizer, sim, é aqui que me preocupa, esta consequência é mais alta, a probabilidade é alta, ou qualquer combinação dessa, então eu vou lidar com essas aqui, mas não essas outras. Então, esses detalhes também podem ser de interesses. Quando falamos sobre sistemas naturais, e fenômeno complexo, em muitos casos, como foi discutido hoje pela manhã, os desafios são multidimensionais e com altas ordens de maiores ordens de grandeza, as complexidades dos sistemas, lacunas na conhecimentos científicos, relações altamente incertezas entre passado e futuro. Então, alguns desses aspectos que precisamos para relacionar o uso das evidências estatísticas do passado para uma previsão futura podem entrar em colapso facilmente. Então, essas características afetam a probabilidade e a consequência de um evento, tornando a avaliação de risco mais difícil e sujeita a incertezas significativas. Algumas vezes a complexidade é multiplicada pelo fato que agora você tem novas dimensões. Nesse caso, o acidente de Fukushima no Japão, terremoto, tsunami, tudo junto. A usina nuclear, que tem essa fusão do reator, do núcleo do reator, você tem uma contaminação radioativa, você tem outros contaminantes químicos, etc. Então, fora os outros aspectos que eles tinham que lidar em termos de evacuação e os danos, as vítimas, etc. Logo no início. Então, os outros fatores na complexidade do evento, cada um tem uma dimensão completamente diferente em relação ao problema. Então, é uma junção de fatores. Então, até o momento que precisamos focar em qualquer negócio de risco é essencialmente você ser forçado em estimar a probabilidade e estimar as consequências, as probabilidades e consequências. Deixa eu falar um pouco sobre estimar as probabilidades. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos métodos complexos e técnicas que têm sido inventados na comunidade de riscos para avaliar probabilidades. Em primeiro lugar, a abordagem que a maioria dos analistas de riscos utilizam para a probabilidade, no uso de teoria de probabilidade, é uma das teorias mais conhecidas, frequentistas, a clássica ou a bayesiana subjetivistas. As frequentistas, a versão frequentista de Bayesian significa chances, frações de eventos que levam a uma consequência ou outra, como jogada nova. A interpretação subjetiva da Bayesian diz que a probabilidade é uma medição
mensuração de conhecimento que você tem sobre o evento. Então, é uma medição subjetiva do nível de conhecimento, informação e nível de incerteza. Esta interpretação é bastante popular na avaliação de risco. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu tenho aqui, porque, normalmente, os tipos de evidências que você tem disponíveis são os tipos que nós utilizamos para medir a realidade, dados históricos, observações experimentais, evidência empírica, predições de modelos e pareceres técnicos, opiniões de peritos. Tudo isso aqui inclui a ambiguidade, inclui aqui, dados históricos, o que você coloca, quem fez as observações, qual é a confiança que você tem que os dados são corretos, ou até casos onde você não tem dados e dependemos desse julgamento de especialistas. Esse é um input para a maioria da avaliação de riscos. Então, o método preferido é o método subjetivista, que está relacionando a probabilidade de eventos com informação, e nada mais do que isso. Quando você faz a informação, você está cobrindo o domínio de conhecimento como um todo. Essa é a escola de pensamento, e uma vez que você tem essa perspectiva da subjetivista bayesiana, há uma teoria matemática forte que nos orienta sobre como absorver e trazer novas evidências para a nossa avaliação, que é o teorema de Bayes. Aqui, desde 200 anos, inventou essa ideia, ele descobriu essa fórmula matemática, baseada na teoria de probabilidade, você avalia a probabilidade de um evento A e você obtém novas evidências, dados, informações, julgamentos, opiniões, e você tem uma avaliação atualizada dada a evidência. Essa é a regra de inferência, como iniciamos com algo e acrescentamos informações e temos uma avaliação atualizada. E funciona bem porque podemos iniciar com a avaliação inicial de uma probabilidade de um evento e você tem uma avaliação atualizada da probabilidade de um evento dado novas informações, considerar novas informações. Entre as informações está toda a informação subjetiva, como as pareceres técnicos, opiniões de peritos, especialistas, essas evidências subjetivas. Mais do que isso, nessa inferência bayesiana temos formas de incorporar informação altamente qualitativa ao sistema de métodos de inferências conhecidos como essa rede qualitativa quantitativa de crenças bayesianas. Algumas vezes entendemos a causa, às vezes não entendemos, não desistimos. Em casos onde temos um pouquinho de evidência sobre uma determinada causa, podemos incorporar isto nessas redes. Essas redes de inferência, e essas redes de inferências foram projetadas para que possam observar informações qualitativas, tais como uma relação entre dois elementos de um sistema que são altamente acoplados, moderadamente acoplados ou não acoplados de forma alguma, ou medições quantitativas com a probabilidade desse evento acontecer se isto ou outro acontecer. Então, uma forma legal de capturar uma mistura de informações qualitativas e quantitativas, bem como avaliações. Quando chegamos a essa forma mais suave de informação, mais fraca de informações, tem técnicas para fazer isso. Essas técnicas iniciam com formas que você faz as perguntas aos seus cientistas, aos seus peritos, elicitar. E a forma de utilizar essas informações que você obtém desses peritos, especialistas. Ambos estão sujeitos a métodos, estudos de métodos e ferramentas bastante sofisticados. Perguntas, que tipo de pergunta você faz, mas quantos especialistas você contrata para fazer a mesma pergunta? Por que 2, 10, 100 especialistas? Tudo isso já foi estudado e existem resultados que, para lhe dar uma resposta rápida, se você vai além de 3, 4, 5 especialistas, peritos, você não tem um retorno no seu investimento. Você não precisa contratar centenas de especialistas. 1, 2 ou 3 não é suficiente. 3, 4, 5 provavelmente é o número ideal. Então, mais além, sabemos que os especialistas não são perfeitos, então, aqui, um caso onde os peritos fizeram a previsão do preço do petróleo, aqui são as previsões dos especialistas e aqui embaixo está o preço real. Então, nós sabemos que as pessoas erram e que não necessariamente proporcionam boas informações, mas o meu ponto aqui é que, mesmo sabendo que os especialistas não são perfeitos, ainda assim proporcionam informações valiosas e com
com o manuseio adequado da informação, podemos obter bastante, muito, para melhorar os métodos e as ferramentas para a avaliação de risco. Então, eu tenho aqui 2 páginas de diretrizes. Se vocês já estão disponíveis, essas diretrizes, que, se você quiser estudá-las, falam sobre diretrizes práticas, sobre como melhorar a qualidade das opiniões, dos pareceres que você tem dos especialistas, peritos. A qualidade dos julgamentos, deixa eu ver. Os especialistas são sujeitos a vieses. Então, os especialistas podem errar na sua avaliação, mas algo que acontece muito, na opinião de especialistas, não pode ser especialistas, em relação a probabilidades, a tendência dos especialistas terem excesso de confiança. Então, quando você fala qual a incerteza